A genealogia de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Mateus divide a genealogia em 3 partes: de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Cristo quer dizer ungido. Cristo, no grego, ungido, no hebraico, Messias. Cristo, o Messias, o ungido, foi anunciado no Éden, em Gênesis 3, de 1 a 24. Foi anunciado no Monte Moriá, em Gênesis 22, de 1 a 14. Foi anunciado no Cordeiro Pascal, em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 28. Foi anunciado no Maná, em Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Foi anunciado na rocha, Números, capítulo 20, versículos de 1 a 11. Foi anunciado na serpente de bronze, Números 21, de 1 a 9. E foi anunciado no templo, primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 38. O ungido, o Messias, anunciado no Antigo Testamento. Se você ouviu o áudio com a leitura da genealogia de Jesus Cristo de Mateus, capítulo 1, de 1 a 17, parabéns! Você não pulou a genealogia. Quando lemos a Bíblia,
especialmente o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, de Lucas, que narram genealogias, nós temos a tendência, como eu já fiz muitas vezes, não temos paciência e pulamos aquela passagem da genealogia e vamos para outra mais importante. Achamos que a genealogia é perder tempo, ficar lendo aqueles nomes, aquela lista extensa de nomes. Mas ao estudarmos a vida de Jesus, precisamos nos deter nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são a nossa fonte e nesses evangelistas, no evangelho, nós podemos nos deparar com a pessoa importante de Jesus de Nazaré. Cada detalhe desses escritos sagrados é de máxima importância para nós. Pessoas como nós do Ocidente, como somos, não costumamos valorizar a genealogia. Provavelmente a gente sabe como o nome dos nossos avós, muitos até dos tataravós, dos bisavós, dos tataravós e por aí vai. Mas não vai muito longe, é muito enfadonho nós lermos no Antigo Testamento aquelas extensas listas genealógicas e assim a gente deixa de aproveitar algo que é muito importante, muito belo na palavra de Deus. O Novo Testamento começa com uma lista genealógica. A lista genealógica quer dizer uma lista é uma série de antepassados de alguém. E essa lista que inicia aqui em Mateus, no primeiro aqui evangelista que a gente tem na nossa Bíblia, no Novo Testamento, é a genealogia do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E aqueles que costumam pular a genealogia, esse texto, até encontrar outro mais interessante, não fazem ideia do que estão perdendo ao deixar de considerar a genealogia de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo registrou aqui para nós, porque faz sentido e é importante para a nossa vida. O Cristo da genealogia é o nosso assunto a partir de hoje. E a genealogia de Jesus assegura o seu direito, o direito dele, de Jesus, ao trono. Os israelitas davam muita importância às genealogias, porque para eles era uma questão vital. E quando o povo entrou em Canaã, a terra foi dividida entre as tribos de Israel, as 12 tribos. De maneira que era preciso saber exatamente a que ascendência em determinada pessoa, a ascendência de uma determinada pessoa, para ela poder saber qual o pedaço da terra que ela iria herdar. Nós vemos isso em Números, capítulo 26.
podemos ver isso. Se você lê Números e pula todos aqueles nomes, aquelas listas, não faça isso mais. Eu nunca mais fiz. Desde o momento em que eu aprendi, já desde muito nova, eu aprendi que era importante saber. Às vezes é uns nomes, é nome difícil da gente ler, mas é importante. E o povo judeu, para o povo de Israel, era de vital importância. Então, quando foi dividir as terras lá de Canaã, que o povo conquistou, era necessário provar de qual ascendência ele pertencia, a qual tribo ele pertencia, a qual das 12 tribos. Se ele não tivesse como provar, ficava complicado, é porque ele não pertencia ao povo de Israel. E com certeza, aqui no Novo Testamento, a principal razão pela qual Mateus, aqui no seu início, no primeiro capítulo, e Lucas, lá no capítulo 3, a partir do versículo 23 até o 38, fizeram questão de deixar registrado, de colocar a genealogia de Jesus em seus evangelhos. E o principal motivo, a principal razão era provar que Jesus era o legítimo descendente de Davi, legalmente, e consequentemente um herdeiro do trono de Israel. E a diferença básica entre Mateus e Lucas é que Mateus, escrevendo para os judeus, ele faz então a sua narrativa de demonstrar a genealogia de Jesus a partir de Abraão. E Lucas, que escreve para os gentios, aqueles que não eram judeus, vai mais longe. Ele vai até o próprio Adão, o primeiro homem, o originador da raça humana, de toda a raça humana. A descendência davídica de Jesus Cristo era muito importante. Deus havia prometido a Davi que o descendente dele se assentaria no trono de Israel, como diz aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia se não apartará dele, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã, o profeta de Deus, a Davi. Que lindo, que maravilha! E Deus cumpriu essa promessa. Jesus sofreu várias acusações, Jesus sofreu oposições e principalmente acusações sobre a sua origem. O povo não entendia, o povo ignorava a ascendência davídica de Jesus. Era de domínio. O povo popularmente sabia que o Messias nasceria em Belém, como diz Miqueias no capítulo 5, versículo 2. É tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus era descendente de Davi, mas o povo pensava que ele vinha da Galileia. Jesus, ele andou na Galileia, ele foi criado em Nazaré, mas ele era o descendente de Davi, aquele que nasceu em Belém, naquela manjedoura, aquele bebezinho. Em João, no capítulo 7, Jesus causou confusão ali, porque Jesus disse que era a fonte da água viva e que quem cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu interior, e ele mesmo se colocando como a água viva. Então o povo ouvia esta palavra e o povo ficava confuso. O povo, ele fala, ele é profeta, é verdadeiramente profeta. Mas outros diziam, ele é o Cristo, ele é o Messias prometido. E outros perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, era uma confusão e todos ficavam assim, meio sem saber, e Jesus era acusado de ser falso, que ele não era filho de Davi, que ele não era o rei prometido. E os evangelhos estão aí, foram escritos para corrigir essa ideia errada. Como afirma John MacArthur, é igualmente interessante e significante que desde a destruição do templo em 70 depois de Cristo, não existam genealogias que possam traçar a ascendência de algum judeu que vive até os dias de hoje. O significado primário deste fato é que, para aqueles judeus que esperam pelo Messias, sua linhagem até Davi nunca poderá ser estabelecida. Jesus Cristo é o último pretendente ao trono de Davi que pode ser verificado. Jesus Cristo tem assegurado o trono porque ele é filho de Davi. Realmente, humanamente, ele descende de Davi. Na genealogia, podemos constatar isso. Então, se a gente pula a genealogia, a gente fica sem saber. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e vai indo até mostrar que Jessé gerou o rei Davi, e Davi a Salomão. Então já está aqui, está realmente aqui a garantia do sucessor do trono de Davi, que é Jesus Cristo. E ele é chamado Rei dos Judeus. E ele é chamado o nosso Rei, porque ele realmente tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele reina. Jesus é o Rei aqui neste mundo,
como o rei de Israel, mas é para sempre. O domínio dele é eterno, nunca findará. E Jesus Cristo é chamado Rei dos Judeus, como homem, Rei dos Judeus, e como Deus, o Rei eterno, o Rei dos Reis. Creia em Jesus Cristo. Ele é soberano, mas Ele ama você e te conhece profundamente e salva a sua alma do mal, do pecado. Creia em Jesus Cristo, o único Rei.